Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje. O meu nome é Daniel Santos e está começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, o seu encontro diário do esporte, também pelo site www.valetvplay.com. Você de casa deve estar estranhando, mas em segundas-feiras não é o Valdir? Pois é, o seu Valdir está de férias, merecidas férias para o Valdir que retoma o programa no próximo dia 14 de fevereiro. Então, um abraço e boas férias ao Valdir. E vamos falar muito de esporte na noite de hoje, muito de futebol e também muito de montanhismo. Futebol, não poderíamos deixar de falar da importantíssima vitória do Esporte Clube Novo Hamburgo no último sábado, lá no Beira-Rio, vencendo o Internacional por 2-1. O Novo Hamburgo, líder isolado, absoluto, com 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. E também falaremos dos outros resultados da rodada, da vitória do Cruzeiro diante do Brasil, uma ótima arrancada também do Cruzeiro, do Benhur Pereira, da derrota do Grêmio para o Caxias e muito mais. Mas na noite de hoje o nosso assunto especial é sobre montanhismo, esse esporte de aventura radical que conquista cada vez mais muitos adeptos. Quem está conosco para falar de montanhismo, ele já escalou 6 dos 7 cumes principais do mundo. À minha esquerda e à sua direita do seu vídeo é o Gilberto Ten, aqui de Novo Hamburgo. Boa noite, Gilberto, seja bem-vindo ao Esporte na TV. Boa noite, Dani. Obrigado pelo convite. Fico lisonjeado de poder participar com vocês aqui e falar um pouco das aventuras de montanha. O Gilberto, que recentemente escalou o Monte Vinson com seus 4.897 metros lá na Antártida, vai contar um pouquinho sobre essa experiência, essa aventura e também a experiência de ter escalado outros 5 cumes do mundo. Gilberto, em primeiro momento, quando que tu decidiste começar essa aventura de escaladas, escalar as 7 montanhas? Quando tudo começou? Na verdade, começou tarde, deveria ter começado antes. O que aconteceu? Um dia eu pensei, vou fazer um trekking para o Nepal. E nesse trekking para o Nepal incluiu um trekking acampamento base do Monte Everest. Lógico, foi uma caminhada, dá uma distância de mais ou menos uns 15 dias caminhando, ida e volta. E quando eu cheguei no Everest, simplesmente aquilo foi uma coisa que mudou, assim, tu olha a montanha, parece que a montanha te olha e tu fica apaixonado. Daí a convivência com os montanhistas lá, a troca de informação, lógico, eu não tinha informação nenhuma para dar para eles, mas eles tinham muita informação para me dar. E ali eu vi um grupo de pessoas que estavam escalando o Everest e elas disseram, eu disse, tá, vocês estão aqui. Sim, nós estamos fazendo 7 cumes. Eu, o que é 7 cumes? Daí fui dar uma pesquisada, o que era os 7 cumes? 7 cumes são 7 cumes nos 7 continentes, os cumes mais altos de cada continente. Oceania, América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia e o extremo sul, que seria a Antártica. Daí eu disse, mas isso aí não deve ser assim tão difícil. Daí eu pensei, não, vou dar uma pesquisada. Dei uma pesquisada, não muito a fundo, e disse... Isto, Gilberto, lá no ano de... Isso foi em 2008. Meu primeiro trekking para o Nepal foi em 2008 e eu disse, não, isso aí vai ter que dar, certo? Vou ter que fazer isso aí, gostei. No caminho já escalei uma montanha, o Kalapatar, que tinha mais ou menos 5.500 metros, me adaptei bem. Na verdade não era escalar uma montanha, era quase que um trekking, subir a montanha. E daí desci, fiz todo o acampamento base, porque também já era, o acampamento base já fica a 5.600 metros. O acampamento base do Everest. Do Everest. E voltei para Katmandu e voltei para o Brasil
E pensei, aquilo não saiu mais da mente. Daí eu disse, o que eu vou fazer? Daí eu disse, pô, mas dessas montanhas eu pesquisei as montanhas, 7 cumes, 7 continentes, pô, vou ter que fazer alguma coisa. Daí eu pensei, qual vai ser a mais fácil delas? Na verdade não era a mais fácil delas, eu já comecei numa montanha um pouquinho mais difícil, que foi o Elbrus na Rússia. Certo, fui para lá sem conhecimento, pesquisei em uma agência de montanhismo dos Estados Unidos e fiz o contato com eles e me mandaram uma lista de equipamentos, comprei os equipamentos e embarquei para a Rússia para escalar o famoso Elbrus na Rússia, que é a montanha mais alta do continente europeu, né? O Elbrus, que tem a característica de neves eternas que alimentam dezenas de geleiras, representando a Europa com seus 5.642 metros. Justamente, é uma montanha que aparentemente ela tem uma estação de esqui, não é uma montanha difícil. Justamente por isso é uma montanha que as pessoas, eu não gosto de comentar de tragédias, mas é uma montanha que ela tem um índice de fatalidade mais alto até que o próprio Everest, uma média de 20 pessoas morrem por ano e tentando escalar o Elbrus, porque eles chegam lá e pensam que é uma montanha que é um piquenique, certo? E daí tem o problema do ar rarefeito lá em cima, o problema do frio, que ela muda muito de temperatura muito rápida, né? A temperatura assim oscila quanto lá no Monte Elbrus? A temperatura dela, vamos dizer, num cume de uma montanha acima de 5.000 metros, sempre é abaixo de zero, sempre. Nunca vai ser, sabe? Nunca vai ser acima, uma temperatura positiva. Mas no Elbrus a temperatura pode chegar tranquilamente, muito rapidamente, a menos 40. Ótimo. Pedro, já temos algumas fotos aí para o Gilberto tendo comentar conosco, então, alguma das suas experiências. O Vanderlei vai passar para nós sobre os 6 picos já escalados. Vamos começar então, Pedro? Vou explicar. Essa aí, Gilberto? Essa aí foi a que me apaixonou. No fundo, se vocês verem a nuvem lá, o vento jogando, aquele é o Everest. Foi a primeira impressão que eu tive do Everest. Foi aí, eu olhei essa foto e disse, esse é o meu caminho. O Everest, para quem não sabe, fica entre o Nepal e a China e tem seus 8.843 metros. É um trekking que tu vai fazendo entre as montanhas com carregadores, certo? Esse é o acampamento base do Everest. Esse aqui é onde ficam todos os alpinistas. Se vocês olharem mais por fundo ali, aquela ali é o Pumori. Foi ali que deu a grande avalanche que matou há 2 anos atrás uma quantidade considerável quando deu o terremoto, de alpinistas, porque eles ficam ali totalmente deslocados. Isso aqui são imagens que tu não consegue entender, assim, ó, a imensidão, o tamanho. Tipo uma pedra daquelas que nem aquela ali, que estava anterior, ela é gigantesca. É uma coisa assim, ó, tu vê pelo tamanho da barraca, refeitório lá no fundo, a pedra é 5 vezes maior, apoiada sobre um bloco de gelo, coisas que não tem noção, sabe? É tudo inóspito. Inóspito, totalmente, né? E isso aqui é no verão, né? No inverno é sem condições. Então, Gilberto, é verdade então que para alcançar o Everest, pouco mais da metade dos aventureiros conseguem finalizar a escalada com sucesso? Eu acredito que é pouco mais mesmo. Tipo assim, a temporada de um Everest por ano são uma base de 400 alpinistas. Desses, mais ou menos 200, 250 conseguem. E esta é no acampamento base? Não, essa aqui já é, voltando a foto ali, se consegue voltar rapidinho, eu vou falando mais rápido. Isso aqui é o Elbrus. Esse aqui é o Elbrus. Eles são duas montanhas, essa aqui é a mais baixa, né? E ali é a escalada. Tu vai subindo, tu sobe todo aquele, pega pela montanha da direita, cruza ela, desce o vale e o cume tá bem no fim lá, certo? Lá no fim, 5.000 e poucos metros. Aí é o cume do Elbrus. Cada montanha, cada cume tem uma peculiaridade. O Elbrus tem uma pedra onde tem ali algumas coisas que daí o alpinista, o montanhista chegou ali e bate a foto. Eu tive um grande azar, eu já vi fotos lindas do cume lá, mas eu não tive nenhuma alegria de ver nada, porque estava tão fechado, o tempo fechou tão rápido que a gente não conseguia ver mais do que 15 metros na frente. Mas
Ali foi Depende o cume. muito das condições climáticas aí. Sim, daí como ele muda rápido, isso aqui já é a descida. Tu vê o horizonte, sabe? Mudou, já limpou. Como ele fecha, ele abre também. Aí já é a descida. Aqui nós já estamos indo para a África, o Kili, que foi a minha segunda montanha. O famoso Monte Kilimanjaro, Kilimanjaro. 5.991 metros, que fica ao norte da Tanzânia. Perfeito. Isso daí é com carregadores, é tipo tu participa de um safari. É muito legal porque tu está caminhando e tu vê girafas, sabe? Tu vê uma coisa assim que não tem explicação, macacos, coisas. Tu tá caminhando na África. É um encontro com a natureza. Total. Então é assim, ó, tu vai, são uns 4, 5 dias caminhando até chegar que ele é um vulcão, né, extinto. Daí tu vai caminhando e vai chegando na montanha. Então aí chegamos no topo do Kili. Olha só. É. Aqui é o grupo que foi comigo escalar o Aconcagua. Era eu, 3 noruegueses, 2 americanos e 2 guias. Desse grupo, só eu e o guia fizemos. Nós fomos pelos polacos, que é uma rota mais longa, mas é mais fácil de aclimatizar. Então quer dizer que tu caminha 2 dias até ver o Aconcagua. Ali foi a primeira visão que eu tive lá no fundo. Lógico, tem que atravessar aquele vale todo ainda e justamente lá o Aconcagua. E Gilberto, e também em relação ao Aconcagua, que fica na Argentina, nos Andes argentinos, com seus 6.960 metros, também tem a escalada pela face sul, com seus enormes blocos de gelo, e é tida como uma das mais perigosas do mundo. A montanha realmente, essa face é uma das mais perigosas. E o Aconcagua, a probabilidade dela é 30% só dos que escalam ela conseguem êxito. A primeira vez. Geralmente as pessoas têm que fazer 2 ou 3 vezes. Inclusive ali naquela foto tem uma menina que escalou comigo, ela não conseguiu na primeira comigo, ela não conseguiu na segunda, daí só na terceira vez ela conseguiu. Esse é o cume do Aconcagua, é uma foto clássica do Aconcagua. Agora quando eu fui para a Antártica, eu passei de avião indo a Santiago, tu passa quase que em cima do Aconcagua. Então quem conhece ele vê, é uma coisa, é muito grande. É a maior montanha fora do Himalaia no mundo, né? E aí gigantesco. E só eu e o guia fizemos o cume, né? E como é que essa questão, assim, em relação não só ao Aconcagua, também às outras montanhas, a questão do trabalho em equipe, Gilberto? Normalmente, com quantas pessoas a equipe de alpinistas vão para atingir aos picos? Depende do grupo. Muitas vezes é o seguinte, o guia ele já tem um conhecimento. Agora nós estamos no Denali. Essas aqui no Denali, o Denali é uma montanha que fica no norte, acima no Alasca. É uma montanha, é uma das mais, depois do Everest, eu até acredito que o Denali é uma das montanhas mais perigosas. Essa foto aqui é interessante, porque a gente faz na montanha, a gente faz cache, que é levar o máximo que der para cima e para depois descer. No Denali tem uma peculiaridade. Tu precisa, tá vendo ali, nós tínhamos que cavar 2 metros, quase 2 metros na neve para deixar as coisas armazenadas. Não por causa do frio ou nada, mas é que tem um pássaro no Denali que ele fica voando e te observando. E ele observa onde tu deixa o alimento. Ele consegue cavar até 1 metro e retirar e estragar a comida. Então a gente tinha que cavar, ainda levar o mantimento para cima. A questão do armazenamento. E daí botava um bastão com um sinal de GPS para depois achar, né? Pela localização. E depois cava de novo, ali estavam os nossos mantimentos que a gente sobe, leva, desce, descansa, sobe, pega e continua. E o Denali, ele tem muitas cravaças, que é as fendas no gelo.
chamado, na verdade, Denali ou McKinley. Denali é o nome antigo dele, é o nome nativo. McKinley foi tipo, era um presidente americano que daí eles deram de presente a montanha e botaram o nome dele de McKinley. Monte McKinley. Que era um presidente americano, certo? E só acho que aqui no Brasil eles não dão o nome das montanhas aos presidentes aí. Mas ali eles deram, justamente. Mas a gente fala Denali ou McKinley, quem conhece, se eu falasse McKinley já é o mesmo. E aqui é o cume dele, né? O ponto mais alto que tem, ele fica quase no Polo Norte, frio também, temperatura muito complicada. Ficamos todo o tempo amarrado, até no próprio cume, que abre as cravaças, elas chegam a ter até 800, 500, 1000 metros. Aqui eu já peguei um avião, tô indo para Papua Nova Guiné, Indonésia. Foram de Bali até o local da montanha, foram 4 dias. Esses são os nativos, tivemos que contratar carregadores lá, era uma tribo totalmente nativa, eles vivem somente de batata doce, moram nessas casas, foram 5 dias caminhando pela selva, foi uma coisa assim, uma experiência. Inclusive, não é para se apavorar, a maioria dos homens não usam nem vestimentas, eles usam acessório, assim, eles estão normais. Caminhamos, para eles isso ali é normal. É típico deles. Típico deles, né? Exatamente. 5 dias pela mata, vai mudando a vegetação conforme tu vai subindo de altitude, até tu chegar no Cárdenas, que é a montanha que fica na Papua, né? E questão também dos equipamentos, Gilberto, assim, atinge mais ou menos quantos quilos a quantidade de equipamentos entre vestimenta, claro, roupas e alimentação? Nossa, bastante, muita coisa. Próximo de 50 quilos. Mais. Um trenó no Denali, só o trenó para puxar mais de 60 quilos, mais 40 quilos a bagagem. Aqui nós já estamos na Antártica. A Antártica é muito similar ao Denali, só que o Denali é bem mais perigoso que a Antártica. Só que tem uma coisa, na Antártica é totalmente inóspito. Se qualquer coisa que acontecer, tu não tem condições de socorro, sabe? Tu fica nessa situação. Tu pega um avião, aquele primeiro avião, não sei se consegue voltar um pouquinho, só para mim dar uma... Esse avião, isso é um Illusion 76, esses aviões são russos, é o único avião que desce na Antártica hoje, porque a pista tem 8 quilômetros, é um glacial de gelo, o avião não tem como parar, ele tem que andar sempre, não tem janela, um avião cargueiro, ele sai de Punta Arenas e vai até a Antártica. Punta Arenas no Chile. No Chile, vai até lá. Tu chega no glacial lá, tu pega um aviãozinho menor e vai até a base da montanha. Ali tu pega ali, ali estava a minha barraca, tu pega o trenó e vai montando os acampamentos. Essa montanha ela tem 1.200 metros em parede de corda fixa. Aqui eu estou terminando, essa foto aqui eu queria que vocês... é o final da corda fixa indo por cume. Se tu conseguir olhar, tu olha a foto, ali sou eu, terminando a corda fixa. É uma coisa impressionante na Antártica aqui. Tu está vendo no fundo da montanha lá uma pirâmide. Ela tem várias pirâmides. Tu não consegue puxar um pouco assim a foto, não dá. Mas se tu notar, tá vendo bem no meio da foto, uma pirâmide. Uma pequena pirâmide logo atrás entre as duas montanhas ali. Não é uma pequena pirâmide, é uma pirâmide gigantesca. Do tamanho das pirâmides do Egito, ou talvez maior, perfeitas. E não tem só essa pirâmide. Ali tem uma grande assim e tem uma pequena. Como? Não tem explicação. Mas, Gilberto, nós vamos a um pequeno intervalo e depois vamos continuar falando dos outros picos, das outras expedições. Claro. Em especial ao Monte Visson. Então, Pedro, é hora dos nossos apoiadores e voltamos em seguidinha com novas informações do montanhismo e também informações do Campeonato Gaúcho, falando, é claro, dos gols da vitória do Anilado diante do Internacional.